Fala galera do içamento de cargas, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pode Içar. No episódio de hoje, a gente tira um pouquinho de foco o içamento de carga e vamos falar sobre indústria. A dupla que a gente trouxe aqui hoje para falar com vocês é uma dupla que entende do processo de fabricação, do processo de usinagem e do processo de soldagem. Então, Thiago, apresenta eles aí pra gente e vamos começar, né não? Seja muito bem-vindo aí a mais um episódio do nosso Pode Içar. Cara, hoje ele tá com uma dupla aqui especial, que é o meu amigo aqui, Bartô. Bartô, muito obrigado por ter vindo aqui, tá? E o nosso amigo Jackson. Eles são a equipe aqui da JM Engenharia. Seja muito bem-vindo, né? E muito obrigado aí por comparecer aqui ao nosso estúdio. Que é isso, pessoal. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui. Primeiramente, parabenizar vocês pelo espaço, pela iniciativa. Eu acredito que vocês lançaram um desafio e também começaram no momento certo aí. Parabéns, entendeu? Desejo sorte, sucesso nesse novo canal e nessa nova empreitada aí de vocês. Obrigado. Me agradeço, muito obrigado. Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Também quero parabenizar vocês pela grande iniciativa desse trabalho que vocês estão fazendo na área da indústria. A gente vê que a cidade de Paraupebas, ela precisa de um trabalho como o de vocês. Tem muitas pessoas que precisam de conhecimento e com certeza esse trabalho que vocês estão fazendo vai ser uma porta de conhecimento para essas pessoas que estão ingressando na indústria, né, no momento. Eu sei que vocês trabalham muito com a parte de içamento de carga, mas vocês também vão estar falando de indústria pesada, de máquinas, reformas. Isso é muito importante, porque com certeza vão estar atraindo muitas pessoas, muitos seguidores para o trabalho de vocês. Então, editor, depois dessa apresentação, breve apresentação aqui dos nossos convidados, então pode rodar a vinheta. Pessoal, então antes de iniciar mais esse episódio, queria lembrar vocês aqui que nós temos, né, a nossa escola, a Benatec Treinamentos, está com vagas abertas para os cursos de supervisor de rigging e rigger planejador. Além disso, também estamos iniciando turmas para rigger sinaleiro. Então, se você tem interesse, quer aprender mais, vem com a gente. Clica aqui embaixo no link da escola, no nosso WhatsApp, entre em contato, se inscreva e vem aprender com a gente, com quem entende do assunto. Movimentação de carga, tá aqui o Thiago, que é instrutor do nosso curso de supervisor de rigging, tá? Então, tem dúvida? Clica aqui no link e vai lá no nosso WhatsApp saber mais. E aí, pessoal? Cara, queria agradecer, né, mais uma vez a participação de vocês, o Jackson ter aceitado esse convite, trouxe aí o... Jackson, quem que você pode trazer? Vou trazer o cara que me acompanha, Bartolomeu, e aí a gente bolou, né, uma organização na agenda para estar aqui. Então, cara, muito obrigado. E para iniciar o nosso episódio, né, eu queria saber de vocês aqui antes de começar. A gente já estava conversando um pouquinho, né, um pouquinho da história, como é que eu cheguei aqui em Paraupebas. E eu queria saber de vocês, Bartô, Jackson, como que vocês chegaram aqui na região de Carajás, como que vocês iniciaram na área da engenharia? Nascido no Paraná, nasci em Foz do Iguaçu. E desde 1996 meu pai montou a empresa. Então eu fui criado dentro de oficina mecânica, eu fui criado no chão de fábrica. Desde os 14 anos de idade tomava conta de ferramentaria. Então assim, sempre voltado para essa área de indústria, né? Em 2006 nós tivemos a oportunidade de vir aqui para Carajás atrás de novas oportunidades. Foi um desafio, porque no Paraná a gente só trabalhava no ramo de papel e celulose. Então, assim, a diferença é gigantesca. Sair de dentro de fábrica para vir para mineração, ainda mais essa mineração, que é uma das maiores do mundo, né? Sim. Então você tem que ter sangue no olho. Sangue no olho. Então viemos em 2006 para cá. A início pesquisar mercado para ver como é que era, como é que podia ser. Mantemos a oficina, mantemos a fábrica lá no Paraná, a empresa lá.
E com menos de 15 dias que nós estávamos aqui, 30 dias, nós já tínhamos conseguido serviços e contratos. Então foi surpreendente assim, a aceitação. E com menos de 6 meses a gente já retirou a empresa do Paraná e trouxemos a matriz para Parauapebas. Eles trouxeram todo o maquinário lá? Tudo. Ligamos para lá e falou, desmobiliza aí que aqui é o lugar. Então, bota em cima da carreta, entra no carro. Isso em 2006? 2006. Então aí a gente acabou que viemos para cá. E você, Arthur? Como o Thiago estava falando aqui anterior, que vocês já se conhecem de um tempo, e como é que foi a tua história para chegar aqui, trabalhar e conhecer o Jackson também, né? Trabalhar na JM, mas desde do início, né? De onde que é o Bartô, qual estado, qual a formação? Fica à vontade. Muito bem. Eu sou do Maranhão, assim como quase 80% da população que trabalha aqui hoje, né? São do Maranhão. Sou do Maranhão, cidadezinha pacata, Santa Luzia, próxima a Santa Inês. E eu era do ramo de cursos. Eu tinha uma escola de cursos de informática, né? Eu ministrava aula de informática básica, avançada, e tinha uma equipe que trabalhava para mim. Em 2013, eu decidi vender e seguir para a cidade de Parauapebas. Cheguei aqui em 2013, ainda continuei com cursos até 2018. Em 2018, comecei a trabalhar, eu saí da área de cursos. Não trabalhei mais diretamente, mas ainda fiquei ministrando cursos particulares. E aí entrei na indústria. A primeira empresa que eu trabalhei nessa área de indústria, que foi na parte de projetos, foi na Ômega, onde eu conheci inclusive o Thiago lá em cima, sim, lá em Carajás. E aí o Thiago, na época, lá era meu fiscal, né? Ele até hoje, né? Até hoje. Até hoje é fiscal. Muito bem. Lá ele fiscalizava o meu trabalho, inclusive ele me deu dicas importantíssimas nessa área. Era minha primeira experiência dentro da indústria, né? Porque assim, eu ministrava cursos para as pessoas que prestavam serviço para essas empresas. Para a Vale, para a Ômega, para a JM. Ministrava cursos para as pessoas, mas não sabia na prática lá como funcionava realmente. Não sabia o que era o dia a dia da indústria lá dentro, em cima da serra. Exatamente. Quando eu fui trabalhar, eu me adaptei muito rápido, porque eu já ministrava aula. E o Thiago também foi um braço forte, porque o Thiago, desde aquela época, ele já mostrava paixão por essa área, né, de projetos e tal. E aí ele chegou a me dar umas dicas, a gente se conheceu. Fizemos uma amizade bem rápida. Que pena que eu durei pouco tempo lá, né? Pouco tempo. Mas assim, não durei porque fui demitido. Na verdade, me chamaram para o escritório, aqui embaixo, na época era a Ômega. Fiquei um tempo aqui no escritório da Ômega. E quando saí, eu tinha decidido ficar, tipo assim, vou receber meu seguro todinho e ficar de boa. Só estudando, me preparando, né? Na época eu tinha acabado de fazer o curso técnico de TI e estava fazendo faculdade também na área de análise e desenvolvimento de sistema. Só que no primeiro mês, após a minha demissão, eu já recebi uma indicação, inclusive, de um rapaz da Ômega, e a JM estava contratando, estava precisando de um técnico de planejamento. E eu ministrava cursos de Project, mas eu estava na área de projetos lá em cima, né, fazendo projetos em CAD. Eu disse, não, vamos lá, vamos ver se rola. E cheguei, fiz a entrevista lá na JM, conheci o Jackson no primeiro dia. Fui bem recebido lá, na época era a Denise que fez a entrevista, fui bem recebido. Fiquei com uma grande expectativa, inclusive. Quando eu cheguei, a JM ainda não tinha uma equipe formada, assim, de pessoas na engenharia, né? Só tinha um técnico de planejamento e a sala ainda estava bem simples. Aí eu cheguei na parte do planejamento, comecei a organizar os cronogramas, comecei a fazer o acompanhamento do serviço e comecei a ver necessidades em outras áreas também, inclusive era a área administrativa do pessoal lá embaixo. Comecei a fazer esse trabalho. Com um certo tempo, o Jackson reconheceu, um tempo que não durou muito, foi 6 meses. 6 meses ele chamou e disse, parceiro, quero você comigo aqui na gerência. Eu disse, opa, calma aí, cara, que cheguei ontem. Ele disse, não, mas tu dá conta. E é interessante porque teve colegas meus que chegaram a dizer assim, vão te jogar numa sala junto com engenheiros da Vale, junto com gerentes da Vale, e tu não vai dar conta. Só que você não conhecia meu potencial, né? Sim. E realmente, nos primeiros meses, eu já tive a oportunidade de ir até as minas, e conhecer os gerentes, conhecer os supervisores, tivemos reuniões, graças a Deus tudo deu certo. E a JM tem crescido. Hoje a JM tem uma sala com 8 pessoas lá dentro, na área da engenharia.
Nós temos Olha aí. engenheiro, nós temos técnico de planejamento com grande experiência, nós temos aprendizes também. E assim, a JM cresceu muito nesses últimos 4 anos. Que loucura, hein? Cara, quando o cara chega primeiro na empresa, não vê muitos parceiros de trabalho, já pensa, pô, vou ter que fazer tudo aqui. Aí, mas logo com 6 meses, já promovido e formou a tua própria equipe, né? Saiu ali da condição de liderado para líder. Ô, Jackson, como é que foi esse processo? O que você viu? Como é que, não só no caso do Bartolomeu, mas como é que você trabalha essa questão de reconhecer? Você que estava falando sobre que a JM é de fato uma escola para muita gente, você teve muitos colaboradores aí, inclusive amigos nossos que estão em outras empresas, mas se destacaram por ter a JM como escola. Como que funciona esse processo de reconhecer os talentos assim dentro da empresa? Primeiramente, você tem que ter claro na tua cabeça que você procura no funcionário, né? Então, você tendo isso claro, que você procura, fica mais fácil. O que acontece? Antes eu fazia tudo sozinho. Eu absorvia tudo sozinho. Tudo. Do começo do projeto, do começo do atendimento do cliente, passando pelas propostas, passando pela mobilização, passando pelo... Tudo eu fazia sozinho. E chega um ponto, cara, que ou você delega isso, ou você não cresce mais. Você não dá conta. Junta muito serviço e... É muita coisa. Muita coisa. Então você começa a pecar. Quando que você começa a pecar? Quando o teu cliente grita. A régua é o cliente. Não tem outra. No mundo empresarial não tem nada melhor para te medir do que o cliente. Parceiro, te passei o negócio. Cadê? Dei conta. Trabalhei até meia-noite e não deu conta de eu atender aquele negócio. Parceiro, e aquele negócio? Lascou. Atrasei com o cara. Tô pecando. Você começa... Opa. Tem que, se não acender a luz vermelha na tua cabeça e você procurar pessoas, a grande dificuldade quando você é pequeno, quando a empresa é pequena, é você pagar o salário de alguém muito grande. A gente vive no mesmo mundo. Qualquer pessoa hoje sai da faculdade e já quer ganhar Rio. Lá em cima. Já quer ganhar lá em cima. E isso dificulta, porque quem paga salários exorbitantes são empresas grandes, com projetos grandes. Não são as pequenas, que tem sede, que você bate papo direto com o dono, né? Não olhando no olho, que você tem a oportunidade de crescer, sabendo, olha, começa pequeno, e assim que a empresa crescer, você cresce junto. Não, exceto se você for mega profissional com um currículo extraordinário, com experiência de... Como é que a gente brinca lá no grupo, Ricardo? Enfim. 50 anos de experiência, fala inglês, fala japonês, fala chinês. Aí é outro patamar. Outro nível, né? Outro nível. Aí o que acontece? Você tem que saber qual é o próximo passo. O próximo passo é buscar profissional. A gente vive numa cidade que a gente tem de tudo. Isso é fato. Então, assim, não é difícil você encontrar profissional aqui. É difícil você achar pessoas que queiram começar de baixo para esperar o momento certo para crescer. Aqui em Paraupebas é assim. Quando você contrata a pessoa errada, no primeira dificuldade, no primeiro R$50 a mais no salário, ele te deixa. O mercado te toma. Exato. E isso você vai ficando calejado. Você vai ficando com receio de dar oportunidades para a pessoa. Porque você sabe que se você treinar ela, vai vir outro e vai assediar e vai levar. Você vai gastar para mandar para fazer um curso fora, você vai fazer um curso aqui. Então, assim, voltando à pergunta. Quando o Bartolomeu chegou, no primeiro momento era técnico em planejamento, eu estava precisando agilizar vários processos que estavam em déficit lá no planejamento, lá na engenharia. E eu conversei com ele, falei, cara, você dá conta? Não. Vamos tentar, vamos para cima.
eu acho que no primeiro momento eu acreditei mais nele do que ele mesmo acreditava nele. Eu falei, cara, isso aqui é tranquilo, fica tranquilo. Ele, não, beleza. E daí, muito rápido, ele pega e absorve as coisas muito rápido. Muito rápido. E daí, em menos de 6 meses, a gente já estava matando todas as pendências e já estava atendendo cliente, já estava fazendo tudo. Eu falei, cara, isso aí é um momento de eu dar uma freada, eu dar uma reduzida, né? Desacelerada. Eu tô com o cara aqui, né? No tamanho da empresa, tá começando. Então eu tenho uma escada toda para ele subir aí. Falei, Bartô, se eu te chamar para vir aqui gerenciar, como é que vai ser? Você tem interesse? Cara, o que eu vou ter que fazer? Porque você não tem experiência. Moço, você vai ter que Humildade na veia. Mesma coisa que a gente está fazendo hoje, fica tranquilo. Você vai engrenar. Então, aí o Bartolomeu começou e rapidamente aí como é que é a situação, né? A mesma situação que eu estava passando naquela época, quando a empresa está crescendo, eu não dei conta, chamei o Bartolomeu. Chegou uma hora que o cliente fez o quê? Ei, tô ligando pro Bartolomeu não tá dando conta. Bartolomeu, tem que ter alguém para te ajudar. Traz a equipe. Aí ele, não, e pra tal coisa? Forma a equipe logo. Forma a equipe, que um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra. Não, beleza. Toda empresa pequena eu acho que começa assim, cara. Não tem muito mistério, não. Você falando assim, empresa pequena. Mas hoje a gente sabe que a JM tem um bom faturamento para não ser mais falar assim, eu sou empresa pequena. Falando de JM, quais são hoje os teus principais serviços? Quais os serviços que o Bartolomeu também pode falar, né, que é gerente aí da operação? Quais são os serviços que a JM oferta? Quais são os principais clientes? Em quais regiões vocês atendem? Quais os serviços vocês... Pô, esse serviço aqui... Qual é o nicho principal, né? Exatamente. Esse aqui a gente domina. Como que é a JM? Então, hoje a JM no setor mecânico, né, na indústria mecânica, a gente atende todos os processos, né, relacionados à fabricação, a montagens, né, a manutenção. Então, como a gente já tinha, né, meu pai, que é o fundador da empresa, tem vasta experiência aí, são mais de 40 anos de experiência. Então, papel, celulose, né, na área de hidroelétricas, a gente sempre trabalhou com o ramo de britagem, né? Fazendo montagem, desmontagem de britadores. E agora, na mineração, agora que eu falo 20 anos, né? Então, o nosso gama de atividades assim é gigantesca. Hoje, a gente oferece serviço de fabricação, montagem, manutenção, toda a área industrial. Na área de hidrelétricas, montagem e desmontagem de canteiro de linhas de britagem, né? Tanto britagem quanto peneiramento. E no papel e celulose aí é manutenção mesmo. A gente focou, há 10 anos atrás, a gente focou mais em serviços aqui dentro da cidade. Mas a JM já teve serviços em Paragominas, lá na época que era Vale ainda. Simultaneamente a gente tinha contrato lá em Altamira, consórcio Belo Monte, Sim. que é quando começou a construção da hidrelétrica do Belo Monte. E também tinha na Sinobras, onde você trabalhou, a gente fez vários serviços, tanto na planta lá do alto forno, quanto na sinterização. Fez muita, na época que a Sinobras estava implantando a área de sinterização dela lá no Sinter. Então, e era tudo comigo. Era virado no geral. Eu saía de Paragominas com caminhonete, vinha para Marabá, de Marabá eu ia para só rodando. Aí saía de Altamira, já vinha direto para o Salobo, onde a gente tinha alguns contratos de eletromecânica também. Eu tinha uma vontade de trabalhar que era
E depois você vai desacelerando. Você vai desacelerando, Acostumando. você vê que na vida profissional a correria ela não te traz o verdadeiro retorno, o verdadeiro resultado, né? E hoje na JM Engenharia, como que funciona o processo hoje para fabricação de peça? Tem o rapaz que ele vai lá verificar qual que é a peça, fazer todo o projeto, ou o cliente já tem que chegar com um projeto só para fabricação? Como que funciona? A gente atende hoje de todas as formas. A gente atende o cliente hoje no que ele precisar. Desde o projeto, não é mesmo? Sim. Não tem um projeto, quero construir. Vai começar o projeto. Não, já tenho o projeto, só quero executar. A gente vai executar. Então, a gente é muito maleável nisso, entendeu? Então, pequeno, grande, médio. Então, a gente atende todo mundo. Todo mundo. Não tem projeto que a gente não execute. Se chegar com um projeto, a gente vai começar, tem um pessoal de compras, tem um pessoal de planejamento que trabalha em conjunto, vai tentar otimizar o preço de tudo para o cliente, para depois a gente começar a execução. Eu acredito que hoje, na engenharia, a parte mais fácil é a execução. Sim. Ô, Bartô, e lá hoje, na fábrica, lá dentro, no chão de fábrica, hoje o Jackson é o cara da direção executiva. Sim. Ele tá ali no contato com o cliente, vai vender as soluções da JM Engenharia, mas você que tá lá no chão de fábrica, qual hoje o serviço, até de forma percentual, que mais que vocês atendem? É reforma de implementos, é uma fabricação de peças, o que mais que tem lá, o que mais que hoje é o carro-chefe de vocês lá? Certo. Carro-chefe, nós temos contrato de reformas de lâminas, de tratores e básculas e caçambas também de grande porte, PC 5500. E aí nós fazemos a reforma desde as partes estruturais, quando estão danificadas. Revestimento, né? Com chapa Radox. E com esse contrato a gente tem oportunidade para auxiliares, soldadores, mecânicos de caldeiraria, né? Da área de caldeiraria, chaparia. Além disso, nós temos também um contrato muito bom, que é o contrato de usinagem. Inclusive, nós estamos com esse contrato na mina do Sossego, mina do Salobo. E nós fazemos também muita usinagem dentro mesmo da nossa fábrica aqui embaixo. Então também é um carro-chefe muito, muito grande. Usinagem lá com CNC, lá é torno, CNC, como que funciona? A usinagem que ele está falando é usinagem de campo. Ela é feita com mandrilhador. Mandrilhador portátil, entendeu? Onde a gente leva a equipe lá onde o equipamento se encontra. Independentemente, dentro da mina, quebrou, precisa fazer usinagem, não tem como levar para a oficina. A gente pega a máquina e leva lá. Mas além disso, nós temos também dentro da própria fábrica, né, nós temos a fresa, nós temos o torno e temos também as máquinas de corte CNC. Inclusive, o Jax fez umas aquisições muito boas nesse último ano, 2024 e também 2025. A aquisição de máquina de corte a laser, com uma precisão milimétrica e qualidade perfeita. E também uma máquina de corte de tubo, também a laser, né? Tanto tubo quadrado como tubo redondo. E a aquisição de outra máquina lá de 6 metros, 12 metros na verdade, de comprimento, que é o plasma e offscore. Também 0 km. Show de bola. Faz uma grande produção. A máquina laser eu não conhecia, mas gente, se vocês quiserem, tá? Corte a laser, eu vou fazer aqui logo o merchan, né, Jacques? Se quiserem corte a laser, JM Engenharia, viu, gente? Eu não sabia que aqui tinha a laser, né? Geralmente é a plasma, né? E qual foi, assim, o start? Pô, vou comprar uma laser porque... Desde 2008, na primeira aquisição do plasma CNC, que o corte ele só diferencia... A parte do corte mesmo, né? O comando numérico ali é o mesmo. Sim. Né? Um corta com plasma, outro com laser, outro com oxicorte. Então a gente tem essa tecnologia de corte com plasma. Nossa máquina, ela estava super mega, eu posso falar,
Bem rodada já, né? Bem Não, trabalhada. ela não estava dando conta mais. Ela tá trabalhando 24 horas. Tá. Subdimensionada pro... Isso. Então, em 2013, eu comprei a máquina de corte com jato d'água. Não sei se você já viu essa tecnologia. Sim, Nós sim. somos, se eu não me engano, até hoje, somos a única do Pará que temos. Então, essa máquina, a gente tem lá na JM ainda. Está em manutenção, mas a gente tem. Então, a gente conta hoje com 2 plasmas. Um de 12 metros, outro de 6 metros. Agora, em 2024, a gente comprou o laser, né? 6 metros, corta a chapa de 6 por 2,5 também com laser. E chegou pra gente agora a máquina laser que corta perfil W, perfil I, tubo quadrado, tubo redondo, com laser também, tudo CNC. Sim, é uma tecnologia, não é nova, mas para Paraupebas é única, é exclusividade da JM. Tem um centro de usinagem também CNC, que o Bartolomeu chama de fresa, mas nada mais é do que um centro de usinagem que você alimenta a ferramenta manualmente. Não tem um magazine que troca, Sim. mas o operador ele troca manualmente. Então a gente está investindo aí em tecnologia. Mas tem necessidade, Ricardo, igual eu te falei, Thiago, mais cedo. O que faz o mercado é a necessidade. Falta de mão de obra qualificada, a falta de interesse em o pessoal daqui aprender, gigante. É difícil. Mesmo tendo uma empresa como a JM, que é minúscula e que é uma escola, que em outros lugares aí você não tem essas oportunidades, não adianta. Você ainda sofre com isso. Aí o que acontece? Você vai e forma caldeireiro, o cara sai. Você vai e forma mecânico, o cara sai. Você começa, o que você faz? Pega um menino, Começa ensina, tudo de novo. vai lá. O serviço quando eu comprei o primeiro plasma, a JM já demitiu 9 caldeireiros. Que eram os caras que faziam traçagem de peça, não sei o que. Depois chegava, colocava a chapa, o menino fazia o desenho em AutoCAD. O produto saía. Um menino de 18 anos de idade. Olha aí. Você conhece. Ô, Iago, pode falar aqui, né? O Iago... A necessidade faz você ir para esse lado. Certo? Hoje a gente está com dificuldade em mão de obra de soldadores. Sim. Em 2024, eu lembro um fato, o Bartolomeu entrou na minha sala e falou, cara, não estamos dando conta, tem precisa de soldador. Eu falei, mas já foi no Cine, procurou em parceiros, ligou, o que o RH tá fazendo? Buscou em todo lugar, não acha, simplesmente não acha. Mas para você achar, você tem que oferecer o salário do cara Lá em cima. mais do que o dono, o cara vir trabalhar. Falei, calma, vamos pegar ajudantes, vamos pegar os meninos novos, coloca junto com os soldadores, vamos formar os caras aqui dentro, cada soldador vai andar com um ajudante e ele tem a responsabilidade de ensinar. Aí Bartolomeu foi lá e cada soldador um ajudante. Menos de 30 dias, de 22 meninos que foram contratados, 18 pediram para sair. Olha aí. Que isso? Formado. Não quiseram. Não quiseram. Não quiseram. Que isso? Não quiseram. Uma escola dessa, uma oportunidade de ouro. Em qualquer lugar você paga um absurdo Você tá por doido? um curso de solda. Onde é que você vai ter oportunidade Muito de ter uma caro. máquina de solda? Vai ter um soldador que é o professor exclusivo para você, com insumo de graça, e outra, remunerado. Ninguém contratou estagiário para ir lá, para ficar lá 6 horas. Não, remunerado. Você vai trabalhar com assinatura na carteira e ninguém quis. Você vai receber só pra aprender. Para aprender. Você já viu isso em algum outro lugar? Não. Resumindo, a gente não consegue. E desses outros que ficaram, eu escutei ainda da boca de um, o menino me chamou, eu falei assim, você é um dos poucos que ficaram, pô. Mas eu tô escutando aí que você tá sendo atestado. Porra, você tá se destacando, o pessoal fala bem do teu serviço. Para de botar atestado. Meu
Não, deixa eu te falar. Já era pra mim ter saído já. Não. Um salário mínimo eu ganho no Tigrinho lá em casa. Que isso? Você já imaginou o que é um cara... Que louco. que é o cara... Olha o pensamento, né, rapaz? Então, cara, aí o que acontece com tudo isso que eu tô falando pra vocês? JM hoje, eu tenho um projeto até o final do ano de investir em robótica de solda. Eu já tô com 3 robôs de solda encomendados, tá para chegar agora até nesse primeiro semestre pra gente. E se tudo der certo, partir para esse lado. Sim, máquinas, máquinas CNC, máquinas de solda. Vai acabar com a mão de obra? Não acaba. Mas você não fica... Dá amenizada, não né? fica à mercê. A mercê, Sim. porque realmente a gente tá... E a gente sabe que tá vindo projetos aí gigantes, entendeu? Cada vez mais o pessoal atrai, assedia os bons funcionários. E eu gosto de ver o funcionário meu sendo assediado, porque quer dizer que ele é bom. É bom. Quer dizer que ele ele atende o mercado. Sim. Então, quando eu vejo uma empresa faz uma oferta, o que eu trabalho hoje? É para essa pessoa não ser fácil. Se for para crescer, bacana. Ótimo. Se for para ficar na mesma, né? Quer dizer que o meu trabalho está dando errado, então. Sim. Quando eu perco um funcionário, eu repenso na minha gestão. Sim. Porque alguma coisa de errado está acontecendo comigo, por não ter segurado ele. Aí Mas a gente está investindo em equipamentos de tecnologia de ponta para diminuir isso. Né? Nunca vai acabar, mas a gente quer reduzir isso. E Bartô, lá na equipe técnica lá, na parte de teus 8, tua turma, como que funciona aí essa... Beleza, contratei, quero que a pessoa... O difícil é fazer ficar, como o Jackson já falou. Mas como que tu contorna essa situação lá com a tua turma mais técnica, mais... com nível de escolaridade um pouco mais elevado, que trabalha com planejamento, que trabalha com engenharia, desenhos, etc. Certo. Então, como eu falei, a JM, ela, de certa forma, também é uma escola, né? A gente demos a oportunidade para pessoas que estavam iniciando. E dentro do planejamento também não foi tão diferente, né? Algumas pessoas começaram com uma experiência um pouco baixa e foram crescendo lá dentro. Hoje, a equipe ela está bem dimensionada e ela está com as tarefas todas divididas. Hoje eu consigo deixar uma mina responsável por uma pessoa, outra mina responsável por outra, ou então dividir responsabilidades. E eu costumo fazer também reunião com eles, tanto o pessoal da engenharia como também os encarregados de áreas, geralmente 3 dias na semana, que são terça, quarta e quinta. Deixo livre para eles na segunda e sexta, né? Esses outros dias a gente faz reunião todos os dias. E a gente faz essa reunião de alinhamento. A partir do momento que nós começamos a fazer essa reunião, fica fácil, porque cada um já sabe o que vai fazer, cada um sabe o que vai tocar. E com isso a gente tem conseguido organizar melhor a demanda de trabalho. A gente não tem mais deixado atrasar, que antes às vezes a gente tinha dificuldade com orçamentos, né? Chegava muitos orçamentos, a gente não sabia quem ia dar conta ali. Eu acho que a pergunta do Ricardo o que você faz para não perder os funcionários? Não perder a galera, mas eu já entendi. Falou que Sim. Mantém as pessoas próximas, né? Você Isso, ter isso. aquele acompanhamento, né? Exatamente. Então, é isso aí. A gente mantém o acompanhamento e delega responsabilidades. E eles, com essas responsabilidades, eles se sentem parte também do processo, se sentem parte da empresa. Eles não ficam achando que eles são apenas uma peça. Uma eles peça, se sentem exato. parte do processo no todo, né? É isso mesmo. Inclusive, não só dentro ali do escritório, mas lá dentro também da fábrica, a gente sempre observa aqueles que se interessam, querem crescer, que se destacam. E essa pessoa, a gente sempre dá uma oportunidade a mais. Como, por exemplo, o Jacques citou o nome do rapaz que começou na CNC. Né? Hoje nós temos lá 4 pessoas trabalhando na CNC, nós temos agora mais máquinas, e todos eles, esses 4, todos eles começaram do zero na JM. Eles não fizeram curso em outra
local, eles não vieram de outras empresas, né? Tá. Foram oportunidade nossa. E, inclusive, nós chamamos profissional de fora para treinar. Mês passado mesmo, né, Jackson? Tinha um profissional lá da Elite, ficou 5 dias lá conosco, ensinando a operar a CNC. Que massa. E a JM, ela pagou tanto o hotel dele aqui local, uma passagem de avião, de volta. Isso não é a primeira vez. Geralmente, a gente costuma fazer isso todo ano. Todo ano a gente traz um profissional de fora para treinar essas pessoas. Então, assim, quando esses funcionários, esses colaboradores, eles percebem que a empresa se preocupa com eles, Sim. eles percebem que a empresa está preocupada com o crescimento deles, eles também se interessam em se manter na empresa, eles se doam pela empresa. Exato. E aí passa a fazer parte de um grupo mais unido. E com isso a gente consegue uma boa produção e segurar também as pessoas. Mas como nem tudo é flores, existe aqueles que não querem trabalho, só querem emprego, né? Só querem dinheiro mesmo. Só querem estar lá, né? E recebendo. E esses aí são aqueles nó cego que às vezes a gente vai ter que chamar particular, vai ter que conversar, perguntar o que está acontecendo, qual é a expectativa dele dentro da empresa, por que ele chega tarde, por que ele falta. Porque, infelizmente, às vezes acontece ter uma pessoa que bota atestado 2 vezes por semana. Que isso. Durante o ano inteiro. Aí, essas são as situações que deixam a gente meio triste, né? Preocupados. É a situação que tira o Jackson do sério. Mas, em contrapartida, tem aqueles outros que veem a empresa como uma oportunidade de crescimento e vão lá e se empenham, se destacam. Nós temos um exemplo, eu só não vou citar o nome, mas tem um rapaz que ele foi chamado para fazer a limpeza geral da fábrica. Ele foi contratado, feita a entrevista. Olha, a vaga que nós temos é para a limpeza da empresa. Tem pauta de fábrica organizar. Então, beleza. Passou uns dias, alguns meses, ele disse, olha, eu quero a oportunidade de aprender a soldar. Aí eu disse, olha, a sua função é limpar, mas eu vou fazer uma proposta para ti. Você vai limpar a fábrica até meio-dia, depois do meio-dia você vai acompanhar a equipe de solda. Que isso. Peguei um dos melhores soldadores e pedi para ajudar ele. Com um mês o rapaz estava fazendo uma solda excelente. Olha aí. Eu cheguei no Jackson, precisamos contratar, precisamos classificar fulano de tal. Olha, o Jackson, mas ele não é da limpeza? Ele disse, sim, mas nós demos uma oportunidade para a solda e hoje ele está sendo bem requisitado. Que bacana. E esse rapaz, ele é um rapaz que se destacou, ele está hoje como um dos melhores soldadores da nossa empresa. Ele veio lá de baixo. É uma pessoa boa de lidar, é uma pessoa que sempre se destaca, não anda colocando atestado. E a gente percebe que ele é grato pelo que a gente fez com ele. Sim. Então às vezes a gente até usa de exemplo para quem está começando na empresa, às vezes ele está começando a desanimar, às vezes a gente dá exemplo. Alguns entendem e querem também seguir o caminho, não só na área de solda, mas na área de fresa, na área de usinagem, de torno também, e outros na CNC. Então tem essas pessoas que enxergam a empresa como uma empresa que dá oportunidade e agarram a oportunidade de estar lá nos ajudando. E essas pessoas, elas sempre são classificadas. Quando elas se desenvolvem, eu chego até o Jackson, fulano de tal, e ele já se destacou, e ele está fazendo isso hoje. E o Jackson vai lá e libera para a gente poder classificar ele. Aumenta o salário dele, coloca numa função melhor que ele escolheu lá dentro. Então, assim, a JM tem feito tudo para segurar o pessoal. É uma empresa que reconhece o esforço, então. Sim. É isso que tá vendo. E falar em esforço, Jackson, igual a gente conversou antes, a gente hoje tem um cunho de falar, a gente gosta muito aqui de falar de somente carga, mas que hoje, com o projeto Novo Carajás e tudo mais, a gente quer também trazer pessoas da indústria. Recente aí no último episódio, a gente entrevistou o Ninja do Pará, que ele é um operador de prancha e ele posta muito nas redes sociais dele o dia a dia como motorista, operador de prancha, e fazer o convite também. Caso você queira retornar aqui num próximo episódio, trazer alguém da operação lá, junto com o Bartô, um soldador, um caldeireiro, para contar como é que é de fato o chão de fábrica lá. Claro. E porque tu é muito bom em vender, aí tu já vem aqui vender teu peixe, aí vamos trazer o cara lá de chão de fábrica para falar, não, JM de fato reconhece a prova dos 9. Exatamente. Justa. E outra coisa,
quando vier os robôs, que a gente... Se você fizer o convite também, nós vamos lá, tá? Claro, pra acho que não precisa conhecer. chegar os robôs, pode marcar o dia que você quiser, marca com o Bartolomeu, de ir lá ver as máquinas de laser, de ver todas, pode ficar à Show de vontade. bola, show de bola. A gente gravar um conteúdo lá Esse também, negócio né? de pedir autorização e passar na portaria, não, né? Você não vai falando isso não, que daqui a pouco nós estamos armando lá. casinha lá. Pode mandar uma mensagem no WhatsApp já. A gente vai. Mas aí a gente tá falando aqui na indústria. E o nosso tema aqui é pode-sar. Aí a gente tá falando lá na parte de reforma, de báscula, de equipamentos pesados. Aí eu fiquei imaginando aqui que a minha cabeça aqui é içamento de carga toda hora. Eu fiquei imaginando aqui, eu digo, pô, como é que vocês estão fazendo aí essa logística aí dessas básculas, dos equipamentos das lâminas, pesados, né? Como é que funciona hoje aí dentro da JM? Os equipamentos de grande porte, a gente tem atendimento de parceiros, né? Na locação de guindastes. E até estava pensando aqui agora, nessa área sua, nós temos lá dentro da JM 2 pontos rolantes, Olha. onde a rotatividade de gente trabalhando na ponte, e a gente já tentou fazer com que os operadores de pontes fossem exclusivos, mas eu nunca vi uma coisa para ser tão atrativa igual ponte rolante e empilhadeira. Demais. A pessoa entra lá, primeira coisa que ela vê, eu quero operar. E quando você vira o rosto, o cara pega na ponte rolante. E é um equipamento de içamento muito importante. Demais, onde requer muito cuidado. E requer treinamento para você operar. Você, Thiago, mais do que ninguém sabe do que eu tô falando. Sim. Então, assim, a gente precisa de treinar mais pessoas para que não só caminhão muque, guindaste, mas lá nas pontes rolantes a gente treine para que os operadores sejam treinados. Exato. E para isso a gente também tem a solução, né? A gente também tem a escolinha de içamentos, de treinamentos. E a gente é focado na área de içamentos de carga. E a JM precisando aqui, o Thiago, a gente tá à disposição para ir lá, desse apoio, treinar tanto na parte de segurança. O Thiago é fiscal há mais de uns 10 anos, 11 anos. Poucos de dia aí. Como fiscal de segurança da parte de içamento, a parte toda... Foco aí em R11 e tudo mais. Acredite, a gente requer muito cuidado quando a gente está dentro da área do cliente. Exato. A gente tem muito cuidado, mas o mundo não é só flores. Não. Eu vou te dar um exemplo. Quando dentro da sua casa existe um risco, e esse risco nunca aconteceu nenhum acidente, você acaba se acostumando com aquele risco. Verdade. Vira paisagem. Vira paisagem. Você sabe que existe o risco. Vamos supor, uma canaleta dentro da tua casa. Você nunca caiu ali. Você nunca você se acostumou com o problema, né? Você se acostumou com o problema. O que acontece na indústria? Existe o risco. Nunca aconteceu um acidente. Pra que eu vou? Aquilo ali vai se tornando vicioso, vai se tornando... Entra um funcionário hoje, entra outro amanhã. Então, né? E aquilo ali acaba se transformando no normal. Entendeu? Sim. As pessoas, elas olham para içamento de carga no que sentido? Caminhão muque, guindaste, mas não se dão conta acha tudo normal. De uma ponte rolante. Uma ponte rolante, empilhadeira. Uma talha. Entendeu? Eu vou levantar essa peça aqui numa talha. Mas quem que vai? Tem treinamento? Sabe o que está fazendo? Sabe a capacidade da talha? Sabe a capacidade dos acessórios? Sabe identificar, né? Por algum motivo, razão, circunstância. A cinta, a manilha, a capacidade. Exatamente. E isso é assim... A gente só vai lembrar aqui, olhando e conversando. Então, ou quando acontece o pior, né? Quando acontece. E daí que a gente não vamos esperar acontecer, né? Que já é tarde. Então, a gente teve aqui um episódio... Graças a Deus na JM nunca aconteceu, tá? Amém. A gente teve um episódio aqui com o engenheiro de segurança, né? O Marco César. E ele falou uma frase que marcou bastante pra gente, que é...
um acidente na área de içamento de carga quase nunca é de pequenas proporções. Exato. É sempre de grandes proporções, um guindaste, uma ponte caindo, nossa senhora. Então, E não é por falta de treinar, a gente treina. Só que a rotatividade é tão grande que às vezes você tá mobilizando 50 pessoas para aquele contrato ali, e aqui dentro do chão de fábrica o menino que operava a ponte saiu e o outro já pegou o controle, já começou a operar, e aquilo ali, sabe? E daí você, não, quando eu terminar aqui eu lembro. Não lembro. Não lembra, não. E hoje, na parte do içamento de carga com pontes rolantes, é um requisito muito alto. Por quê? Cara, como é que eu vou fazer a minha amarração de carga? Como é que eu vou determinar a minha manilha correta? Se ela está conforme capacidade? Se o peso da peça é específico? Qual que é a angulação correta para mim fazer o içamento da ponte? Eu posso puxar, fazer arrastar a peça, vai fazer o desencarrilhamento da ponte rolante? Então tem uma série de cuidados que a gente tem que ter na parte de içamento de carga, principalmente aí com ponte rolante. a gente aproveitando, né? A gente já falou aqui sobre possíveis acontecimentos e acidentes, etc. E aqui no PodSar a gente tem um bloco que a gente chama de içamento de sucesso ou carga pesada. O içamento de sucesso é uma situação da vida de vocês, assim, que vocês olham pra trás e falam, pô, orgulho. E a carga pesada é aquela situação que não foi tão legal, mas que deixou o aprendizado. E aí, aquela situação de içamento de sucesso que pode ser pra você, pro Bartô, se vocês sentem orgulho aí na história de vocês. Quer começar, Bartô? Pode ficar à vontade. Cara, pra mim, eu posso falar. Não precisa ser relacionado a içamento, pode ser qualquer situação da vida. De sucesso aí. Pode ser. Cara, eu tenho um... Vocês não conhecem meu pai, mas eu tenho uma gratidão, porque antes mesmo de eu me formar em engenheiro, eu já era técnico em eletromecânica. E praticamente tudo que eu sei na minha vida eu aprendi com meu pai. E eu acho que desde quando eu nasci, meu sonho já era ser engenheiro mecânico, né? E comecei a trabalhar nessa área com meu pai, aprendi com ele. Ele não tem escolaridade, mas a experiência dele é gigantesca. É um cara que eu ainda vou conhecer alguém sábio igual ele, porque é um cara fantástico. E o meu maior, assim, eu acredito que não seja profissional. O meu maior orgulho foi quando eu me formei e apresentei o meu certificado para ele. Porra, E falei para ele, você tem um filho engenheiro mecânico. que loucura. Foi assim, para mim foi o ápice. Não foi projetos, não foi dinheiro, não foi contratos, não foi compra de carro, de casa, nada. Foi quando eu cheguei pro meu pai, falei, o senhor tem um filho engenheiro mecânico. Esse foi o ápice, eu acho que profissional e pessoal mesmo. Foi o içamento de sucesso. O orgulho do coroa, né? Foi. E a carga pesada, Jackson? Carga pesada foi em algumas crises que a gente passou. E quem administrava a empresa na época era meu irmão. E por causa dessas crises o meu irmão não conseguiu segurar a barra, né, na empresa e acabou saindo e me deixou sozinho, né? Assim como eu já falei para vocês, meu pai é 200% operacional, ele não se envolve com administração, com dinheiro, ele não quer saber de nada disso. E meu irmão saindo, eu assumi toda a bronca. E eu já tinha um filho pequeno. E nessa mesma época, eu tive um irmão que teve um problema de saúde, onde meu pai teve que levar ele para BH. Meu pai e minha mãe foram embora para BH. E eu assumi, assim, empresa, família, tudo junto. Não. Resumindo, no fundo do poço.
Sabe o que é? Você tá no fundo do poço mesmo e não sabe o que fazer? Então, com muita luta, com muita calma, com muito Deus no coração, aí a gente acabou passando. Mas a carga pesada foi ter que assumir, assim, além do profissional, família, meus irmãos, sabe? Tudo junto. Tudo junto. A parte boa é que dizem que no fundo do poço a única saída é pra cima. É pra cima. Eu tenho isso comigo. Eu sempre falo assim, o mundo é uma roda gigante. Se você tá aqui embaixo hoje, fica calmo que vai girar. Se você tá lá em cima, Também. lembre-se que vai girar. Lembre-se sempre que vai girar. Não adianta. Você pode estar na melhor fase da tua vida. Vacilou, a roda gira, pai. Gira bacana. Gira fácil, né? E você, Bartô? Pô, depois dessa inspiração aqui do Jackson, viu? Fiquei até sem palavras. Pô, Já tem história de que sucesso isso. aí. E a sua, Bartô? O que foi seu içamento de sucesso da sua vida, profissional, pessoal? Até lá no campo, pô. Fiz essa atividade aqui que eu não tava esperando, mas que hoje eu tenho orgulho de ter feito isso. Acho que eu vou começar pela carga pesada. Pode começar, fica à vontade. Começar. Então, a carga pesada pra mim foi ter largado a minha vida, que eu era acostumado lá no Maranhão, né? Sim. E vim pra cá e aqui eu comecei do zero. Aí eu tinha uma carreira, só que aí eu tive que deixar tudo pra trás e aqui eu fui começar do zero. E quando eu cheguei aqui eu percebi que o mercado aqui era muito diferente. Enquanto lá é fazenda, é comércio, prefeitura, aqui já é indústria, é uma coisa bem diferente, né? Então eu tive que, em pouco tempo, eu tive que me reinventar, né? Aí isso foi uma carga pesada. Mas assim, o içamento de sucesso é porque com tudo isso, Deus não me desamparou. Eu tive até um período aqui dentro de Paraupebas que eu estava passando por dificuldades financeiras, 2015, 16, mas 2015 especificamente, né? Inclusive foi no período da grande crise aí no Brasil, né? E nesse tempo eu fui abalado. E só que em 2016 conheci minha atual esposa, né? Milka, e qual tenho dois filhos, um com 5 anos e outra com 2 aninhos. E 2016 para cá foi sucesso em todos os momentos, né? Passei Show de bola. por outras empresas antes da JM. Na verdade, em Paraupebas, desde 2013, só passei essa terceira empresa, né? Não passei por muitas empresas. Essa é a terceira empresa. E assim, eu tenho percebido a graça de Deus em minha vida em cada momento. Todos os desafios que eles são colocados para mim, eu vejo que Deus vai lá e me abençoa. Eu consigo resolver. Mesmo o desafio sendo grande, eu consigo resolver. Tive a oportunidade de conhecer pessoas experientes na área da indústria, pessoas importantes também. Tive a oportunidade de sentar com pessoas que eu imaginei que não queria sentar, né? Então, tudo isso eu vejo que assim, é um içamento de sucesso. Nesse período também eu consegui concluir o meu curso e agora eu estou fazendo já uma pós na área de gerenciamento de projetos, né? É um curso também que eu tinha vontade, gestão de gerenciamento de projeto. Estou fazendo isso após agora. E assim, cara, eu não tenho que reclamar da vida, não. Eu só vejo bênção na minha vida. É isso aí. Graças a Deus, estou bem. Cara, e assim, pra finalizar, né, Thiago? Qual mensagem que vocês deixam? Vocês falaram muito sobre ensinar pessoas, sobre cuidar de pessoas. Qual a mensagem que vocês deixam ou para quem quer entrar no ramo da indústria, ou a mensagem que vocês deixam para quem tá começando, ou para quem, sei lá, algum empreendedor, igual no seu caso, Jackson, alguém que queira entrar no ramo de fabricação? Qual a mensagem que você deixa para essa turma aí, Bartô, pra galera que saiu lá de Santa Luzia do TID, né? Isso, exatamente. Lá de Santa Luzia, tá aqui em Paraupebas em busca de oportunidade, que quer crescer na área, né? Quais as mensagens aí? Cardinho, a mensagem
como que eu posso dizer? Eu sempre falei assim, todo mundo tem receio, né, contra a concorrência. E eu sempre falei que quem me movimenta é a concorrência. É a concorrência. É quando eu vejo alguém... Quando eu vejo minha concorrência se destacando, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Então, para quem está começando, não desista. Primeira coisa, coragem para trabalhar. Levante cedo, durma tarde. Não desista, porque no começo não é legal. Esse ramo nosso não é legal. Não vai ser legal. E só não desistir, que vai dar certo. Quanto aos desafios, não busque se comparar a ninguém, assim, sabe? Só procure melhorar todo dia você mesmo. Se você acordar um dia e ver que você não melhorou em alguma razão, aí que você tem que começar a se preocupar. Não se compare, não veja, o outro conseguiu isso, o outro conquistou aquilo. Isso aí não leva ninguém a lugar nenhum, não. O que você deve se preocupar é com você mesmo. Se lapidar e crescer. Você fazendo isso já está mais de meio caminho andado. Bem andado. Né? Bem andado. E pessoal, antes da gente finalizar, a gente tem o nosso item aqui, que é sempre, antes do episódio, final do episódio, fazer um brinde aqui, né? Um brinde simbólico. Vira a logo da JM pra lá, né, Jackson? Se ele vira da Benatec, da JM. Aí a gente fazer esse brinde, né? E... Gente, muito obrigado mesmo. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o episódio aqui com a JM Engenharia. Se você estiver precisando de fabricação, reforma de implementos, peças, apoio com soldagem, usinagem de campo, procura aqui o Jackson, procura o Bartolomeu. A JM pode te atender. E aqui, é claro, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like e comentar aqui o que você achou desse bate-papo e os próximos convidados que vocês esperam ver aqui. Então, gente, Thiago, brigadão pela parceria. Jackson, Bartô, muito obrigado. Valeu, Ricardo. Bartô? Show de bola. Valeu, Bartô. E... Valeu, Jackson. Obrigadão. Eu que agradeço a oportunidade aí, desejo sucesso a vocês. Turma do Içamento, fiquem com Deus, um forte abraço. Valeu.